Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a natureza de determinados delitos. Muitas vezes nós ouvimos alguém dizer que conhece uma pessoa que cometeu um determinado tipo de delito, de crime, ou algo que ela acha que é criminoso, e no entanto não aconteceu nada com a pessoa. Então, há necessidade de esclarecer a seguinte situação: existe ação pública incondicionada, existe ação privada e existe ação pública condicionada à representação. A ação pública incondicionada é aquela que o Ministério Público, que é o titular da ação penal, age de ofício, como por exemplo, no caso de um homicídio, no caso de um tráfico de drogas. Alguém é pego, em flagrante delito, vendendo algum produto, alguma droga ilícita para alguém. Então esses tipos de crimes e outros, que é de alçada do Ministério Público, são chamados o crime que não depende de representação. Basta chegar ao conhecimento da autoridade policial, ser lavrado o boletim de ocorrência, que o Ministério Público ele vai tomar as medidas necessárias. Agora, a ação de natureza privada são aquelas, por exemplo, dos crimes contra a honra. Existem vários outros, mas como o nosso tempo aqui é curto, vou dizer apenas em relação aos delitos tidos como os crimes contra a honra. O que é crime contra a honra? Por exemplo, é o crime de calúnia, quando você ou alguém imputa algo falsamente tido como criminoso contra a pessoa de uma pessoa e depois ele não consegue provar esse fato. Ele cometeu um crime de calúnia. O crime de difamação também é quando você vai dizer alguma coisa em relação a uma determinada pessoa, está lá capitulada no artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. E também injúria, que injuriar alguém ofendendo-lhe a honra ou decoro, que nós já falamos em situações passadas. Então esses delitos, se a pessoa não contratar um advogado, ou quando for fazer um boletim de ocorrência, chegar até a autoridade policial e disser que não tem condições de pagar um advogado e quer representar, então é tomado o termo de representação ali e vai caminhar esse processo mediante a representação. E por último, existe o delito que é condicionado à representação, quando o cidadão, o Ministério Público somente poderá fazer alguma coisa se o cidadão manifestar a sua vontade em querer prosseguir na ação penal, como, por exemplo, o crime de lesão corporal. Então, são situações que, às vezes, as pessoas reclamam que não aconteceu nada com o indivíduo que cometeu um crime, mas é preciso que se saiba que há essas modalidades. Ação penal pública não depende de representação. Ação penal privada, ele vai depender de requerer expressamente na lavratura do boletim de ocorrência essa situação ou contratar um advogado para fazê-lo, que eu oriento mais que contrate um advogado. E o crime de representação, que depende de representação, que a pessoa vai ter que dizer para o Ministério Público que ele tem interesse que aquela ação seja levada adiante. Portanto, fique atento acerca de seus direitos para que você possa exercê-lo bem e saber como e quando deverá agir. Mas conte sempre com a figura de um advogado para representá-lo. Você levará uma grande vantagem agindo assim.